Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Gabriele Maia e eu vou apresentar o artigo intitulado Anistia entre a Memória e o Esquecimento, da autora Carla Simone Rodegier. A autora é mestre e doutora em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É professora titular da mesma universidade e recentemente foi professora visitante da Universidade de Veneza, na Itália. Tem experiência em história, especialmente a história do Brasil República, em temas como anticomunismo, ditadura militar, anistia, historiografia, história oral e memória. Eu vou falar um pouco sobre o escopo do texto. Esse artigo discute as diferentes concepções de anistia que marcaram a atuação de militantes que empunhavam essa bandeira a partir de 75. Nesse quadro, o artigo analisa a convivência e a disputa entre concepções anistia e esquecimento e anistia e memória. Em 1979, o presidente João Batista Figueiredo enviou ao Congresso o seu projeto de anistia. A autora entende essa medida de duas formas: como uma estratégia governista para garantir uma transição segura do regime militar para o civil, e como uma resposta à intensa pressão dos setores políticos e da sociedade civil. O projeto foi alvo de inúmeras críticas por suas limitações e pelo espírito de reciprocidade. A Lei de Anistia, número 6.683/79, falava que serão anistiados aqueles indivíduos que, entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou conexos a eles, com exceção dos condenados por crimes de terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal. O projeto previa também que o retorno dos funcionários civis ou militares ao serviço público estava condicionado à existência de vagas e ao interesse da administração. Comissões seriam montadas nos órgãos públicos civis e nas Forças Armadas para avaliar os pedidos de reintegração. Os familiares que tinham parentes desaparecidos há mais de um ano poderiam requerer do governo a declaração de ausência. Os direitos políticos dos anistiados seriam restabelecidos também, e os sindicalistas empregados das empresas privadas poderiam voltar aos seus postos. A autora Greco, que inclusive foi uma das militantes, afirma que a lei está marcada pela lógica do esquecimento, e 3 dos seus tópicos visavam ocultar a verdade e interditar a memória. São eles: menção aos crimes conexos, exclusão dos crimes associados ao terrorismo e tratamento dado aos mortos e desaparecidos. Para ela, a reciprocidade gerava impunidade e perpetuação da prática de tortura. A exclusão dos guerrilheiros reiterava o inimigo interno da doutrina, e a declaração de ausência dos mortos desaparecidos desresponsabilizava o Estado. Aqui está uma imagem de um dos protestos populares pela anistia, com os termos anistia ampla, geral e restrita, que começou a ser defendida a partir de 78. Mas, desde 75, essa luta era levada adiante pelos núcleos do movimento feminino pela anistia, que foi fundado em 75 pela advogada Terezinha Godoy Zerbin. A Terezinha, ela foi esposa do general Eriali, que foi preso e caçado quando se deu o golpe de 64, e foi nesse processo de cárcere do esposo que ela iniciou a luta contra o regime. O movimento foi inaugurado com uma divulgação do Manifesto da Mulher e uma coleta de assinatura de mulheres que acompanhariam o manifesto e seriam entregues ao presidente Geisel. Aqui está um dos principais discursos dela: eis porque nós nos antepomos ao destino da nação, que só cumprirá sua finalidade de paz se for concedida a anistia ampla e geral a todos aqueles que foram atingidos por ato de exceção. Conclamamos todas as mulheres no sentido de se unirem a esse movimento, procurando o apoio de todos que se identifiquem com a ideia da necessidade de anistia, tendo em vista um dos objetivos nacionais, a união da nação. Nesse discurso, é possível perceber uma concepção que dialoga com a doutrina de segurança nacional, na medida em que se refere aos destinos da nação e aos objetivos nacionais, pressupondo que o desejo de uma nação única, conciliada, caminharia para um futuro. Desde a criação do movimento, a Terezinha divulgou incansavelmente a causa, participou do Congresso Mundial das Mulheres no México, viajou por diversas partes do Brasil, acompanhando, incentivando a formação de novos núcleos, concedendo até então inúmeras entrevistas. E a autora Carla Rodegier, ela
destaca algumas permanências e transformações na forma como a advogada e o movimento caracterizava a tão desejada anistia. Dentre os temas mais recorrentes, aparecem três. O primeiro é o papel das mulheres na sociedade brasileira. A autora destaca que o primeiro contato da Terezinha com o movimento feminista foi negativo. Ela fala de uma fala da Terezinha que é a seguinte: na Europa e nos Estados Unidos, pude notar problemas e colocações de uma sociedade velha, decadente, com problemas como lesbianismo, prostituição e aborto, que não deixam de ser problemas, mas não são tão fundamentais. Ao mesmo tempo, a Terezinha denunciava que no Brasil se tentava seguir feministas inglesas e norte-americanas, e ficava esquecido problemas que realmente importavam para a realidade latino-americana, como a garantia do pão, teto, educação e saúde. O movimento feminista era identificado como feminino e pautou no seu discurso a defesa da família, entendendo o país como uma grande família, a qual se encontrava dividida pelas discordâncias políticas bipartida em vencedores e vencidos. Outro ponto é a tradição de anistia presentes na história do Brasil. E a Terezinha fala muito de exemplos como Duque de Caxias, durante o período imperial, e Getúlio Vargas. E o outro ponto é a anistia como reconciliação, ou pacificação da família brasileira, tendo como pressuposto a crença na possibilidade e na positividade do esquecimento daquilo que, no passado, gerou confronto e violência, e aproxima um discurso do movimento feminista, pela anistia, de uma doutrina jurídica acerca da anistia consolidada no Brasil. Dois exemplos que foram usados pela autora é o primeiro do Rui Barbosa, que considerava a anistia como esquecimento ou desmemória plena, e o segundo do Evandro Lins, um jurista e membro acadêmico que redigiu o verbete anistia para o dicionário, cujo significado era esquecimento do fato ou fatos que trouxeram a perturbação da ordem vigente. É o óbvio, é apagar da lembrança um acontecimento violador da lei penal. Outra protagonista que a Carla traz é a Mila Calduro, uma das principais lideranças do movimento feminista pela anistia no núcleo gaúcho, que compartilhava das concepções de anistia de Zerbini e encaminhou correspondência a diversas autoridades pedindo apoio à continuidade da luta em favor da anistia, caracterizando a anistia ampla com três falas. A primeira, ato que virá pacificar a família brasileira, reintegrando centenas de ilustres patrícios nossos no processo político nacional. Segundo, também como ato de grandeza que nunca esteve ausente da nossa história. E o terceiro é o movimento em prol de um ato que virá pacificar a família brasileira, reintegrar centenas de cidadãos ilustres no processo político nacional. Nessas expressões, destaca-se a ideia do Brasil como uma família e menciona a tradição de anistia no país. É reforçada ainda uma associação entre anistia e exilados, sendo classificados como ilustres, patrícios ou cidadãos. A anistia recíproca. Aqui a autora traz o Peri Bevilacqua, que nos anos iniciais da ditadura fazia parte do Supremo Tribunal Militar e vinha demonstrando descontentamento em relação a algumas ondas de punições que se seguiram. E após o AI-5, o general foi expulso das Forças Armadas e do Supremo Tribunal Militar e filiou-se ao MDB. Ele foi convidado para dar uma palestra no Comitê Unitário pela Anistia no Rio Grande do Sul. E no discurso ele se referiu a um consenso nacional que estaria pressionando o governo para uma redemocratização que levaria o Brasil à posse de si mesmo, à dignidade de um Estado de Direito e à reconciliação de todos os brasileiros. Para ele, a anistia era defendida como uma medida cerebral destinada a desarmar os espíritos, dissipar a sementeira de ódio que a injustiça e violência provocam, a premunir as vindictas futuras, a permitir promover reconciliação. E, para o general, reconciliação é sinônimo de anistia, e que este é o perdão, o esquecimento e o eterno silêncio. Apesar de empregar a expressão anistia,
ampla, geral e restrita, ele acrescenta um quarto adjetivo: deveria ser recíproco. Para ele, os torturadores de preso político, por exemplo, deverão ser abrangidos pela anistia. E os subversivos que hajam cometido crimes semelhantes ou atentado contra a vida, geralmente terroristas, também deverão, no interesse da paz social, serem anistiados. Somente sendo geral e recíproca, a anistia poderia ser justa, desarmaria os espíritos e acabaria com a sementeria de ódio. A autora busca entender essa lógica de maneira interna e ela pontua algumas coisas. O primeiro ponto, ele defende a ideia de que as autoridades às quais estavam subordinados os autores dos crimes da repressão também deveriam ser anistiados, mesmo que errado por não cumprirem o dever ou serem cúmplices de crime. Há nessa postulação uma insinuação de que a repressão fugiu do controle dos níveis hierárquicos superiores. E não foram as forças armadas que cometeram crimes, mas alguns homens dentro dela. Segundo ponto é que, ainda que não tivesse sido desmoralizada a revolução, entre aspas, após AI-5 ela foi. Para o general, o AI-5 foi produto adulterino da Revolução de 64, que se dizia restauradora da democracia, ou que comprometeu os ideais do movimento de 64, se transformando numa anti-revolução. Percebe-se aqui que o Bevilacqua se coloca como um militar que, apesar de ter sido contrário à tentativa do golpe em 61, compartilhou da crença de que o Brasil estava sendo contaminado pela subversão e que as Forças Armadas, respondendo ao apelo da nação, tinham tomado o poder em 64, visando restaurar a democracia, mas que não se concretizou porque o movimento foi traído. A anistia ampla em geral. A autora traz o Roberto Ribeiro Martins, que publicou o livro Liberdade para os Brasileiros, a anistia ontem e hoje, no mesmo mês do discurso do Peri Bevilacqua. Composto por duas partes, o livro a primeira trata de algumas conclusões históricas e a segunda a anistia mesmo, que está sendo buscada no presente da escrita. Dentre as conclusões históricas, vale destacar uma fala do Martins, que é a seguinte: às vezes, acerca da origem das anistias, às vezes, conquista de movimentos revolucionário vitorioso, outras em decorrência de acordo entre as partes em luta, umas consequência da mudança na situação política, outras concessão do poder, umas vitória à pressão popular e democrática, outros instrumentos de repressão a movimentos rebeldes. Essa citação, ela condensa um dos aspectos mais significativos da obra, que consegue romper com o discurso genérico da tradição de anistia e passa a apresentar a medida como resultado de correlação de força entre os que estavam no poder e os que eram contra, que se rebelavam. O autor passa a refutar proposições que faziam parte do debate contemporâneo escrita, as quais rechaçavam a necessidade de uma lei de anistia. O foco dele se concentra na refutação da anistia recíproca. Sobre isso, o autor diz que não há precedentes históricos e que a reciprocidade é uma figura inexistente no direito. Um dos comentários a respeito dos defensores da anistia recíproca parece dirigir ao general Peri Bevilacqua, em que ele fala: é preciso ainda ressaltar que os que têm se pronunciado partidários de anistia recíproca antes acrescentem ampla e restrita, situando-se entre aqueles que a entendem no essencial de forma correta. Essas pessoas certamente pensam que, do ponto de vista tático, a colocação poderia contribuir para um consenso entre governantes e governados em torno da anistia. Realmente, na palestra do Bevilacqua, na Assembleia Legislativa Gaúcha, se pode captar essa justificativa para a proposta de anistia recíproca. O general considerava que a anistia só viria se fosse recíproca, já que a oposição do governo dos militares à proposta era muito forte. Caso ambos os lados fossem anistiados, as sementerias de ódio poderiam ser destruídas. Ao mesmo tempo, a defesa da reciprocidade estava ligada à constatação de que no Brasil existiria uma exageração do perigo comunista. E por conta disso, a volta dos exilados, a soltura dos presos políticos, a reintegração de funcionários civis e militares,
considerados subversivos ou comunistas, eram vistos como um grande perigo. Isso gerava muita resistência à anistia, e tal resistência poderia ser contornada, na visão do general, caso se propusesse uma medida de perdão e de esquecimento geral para ambos os lados. Dessa forma, o Martins deixa clara sua oposição à anistia recíproca, defendendo que a anistia se referia a direitos humanos desrespeitados. E, inclusive, ele cita o caso em 45, em que foi montada uma comissão de inquérito pela Câmara dos Deputados e ficaram apenas adiando os julgamentos, deixando criminosos impunes. Martins menciona que houve um silenciamento por parte da comissão, mas na prática todos esqueceram, sem contudo isso ter qualquer coisa a ver com o decreto de anistia. Ou seja, a sociedade silenciou os crimes que não foram averiguados, responsabilizando mais a sociedade pelo esquecimento do que a lei. Concluído, a autora traz de novo a historiadora Greco, que menciona que a dimensão trágica da anistia foi a vitória da concepção de anistia como esquecimento. 3 pontos centrais da luta dos comitês brasileiros de anistia não foram contemplados pela lei, sendo eles reconhecimento das mortes e os desaparecimentos, a responsabilização dos agentes do Estado pela tortura e a não reciprocidade. Mas isso só seria alcançado se a lei rompesse com a dimensão do esquecimento, trazendo à tona as atrocidades cometidas. A consolidação do esquecimento foi resultado de posturas assumidas pela própria oposição ao regime e pela sociedade, depois da aprovação da lei. Contribuíram para isso discursos de militares, autoridades civis e imprensa, que deixaram o tema como intocáveis, e quem se atrevesse estaria sendo revanchista. Para a autora do próprio movimento, teria sido um tanto culpado pela vitória do esquecimento, quando disse que a sociedade toda era contra o regime, quando na verdade teve um considerável apoio popular. Para Greco, a sociedade se auto-anistia como maneira de mitigar a própria cumplicidade. E o esquecimento foi reforçado porque boa parte da sociedade não havia tido contato direto com o terror do Estado. Eu espero que tenha ficado claro esse texto. E aqui estão minhas referências bibliográficas. Mais uma vez, boa tarde a todos.